Nessa parte da matéria, nós vamos estudar a estrutura histológica de órgãos que participam do nosso sistema imunológico e são denominados órgãos linfáticos. Esse assunto pode ser estudado por meio do capítulo 14 do livro de Histologia Básica, do Junqueira e Carneiro. O primeiro órgão que nós vamos estudar nessa parte é o timo. O timo é um órgão linfoepitelial que fica situado no mediastino, em localização posterior ao osso externo, na altura dos grandes vasos do coração, conforme podemos observar nesse esquema no slide. O timo apresenta em sua estrutura dois lobos, e esses lobos são envoltos por uma cápsula de tecido conjuntivo, e o tecido conjuntivo dessa cápsula origina septos ou trabéculas, que são prolongamentos desse tecido conjuntivo que penetra o parênquima do timo e o subdivide em lóbulos contínuos um com os outros. Nessa imagem, podemos observar o detalhe da cápsula fibrosa na superfície do órgão, a formação de trabéculas, as trabéculas penetrando no tecido, dividindo o parênquima do timo em lóbulos. Então, aqui eu estou destacando um desses lóbulos, sendo que a gente pode observar ainda que esses lóbulos, eles são subdivididos de forma incompleta. O tecido da cápsula, que é um tecido conjuntivo, contém também vasos sanguíneos, vasos linfáticos e inervação. Nessa imagem, podemos observar a foto de uma lâmina histológica de timo, onde nós podemos ver o tecido da cápsula, o tecido conjuntivo fibroso, o tecido da cápsula penetrando o parênquima, formando os septos ou trabéculas, e esses septos ou trabéculas, então, fazem essa subdivisão interna em lóbulos incompletos. Podemos observar também já nessa imagem que o tecido de cada um desses lóbulos tem na sua constituição a presença de um córtex mais superficial, esse tecido que está com uma coloração mais escura na imagem, e a presença da medula, que é um tecido que difere histologicamente do córtex, tem uma localização mais interna no lóbulo e tem algumas funções mais específicas também, conforme nós vamos observar. O timo apresenta origem embriológica dupla e ele é constituído por linfócitos, que são células de origem mesenquimal, e essas células invadiram, na sua formação embriológica, um esboço epitelial derivado de uma estrutura da terceira bolsa faríngea, do aparelho faríngeo. E o timo se apresenta completamente formado e funcional já ao nascimento, e persiste também como um órgão grande, funcional até a puberdade, quando a diferenciação e proliferação das células T começa a sofrer um processo de redução. E ao longo da vida adulta, a maior parte do tecido linfático do timo vai sendo substituído por tecido conjuntivo, propriamente dito, e também por tecido adiposo. Esse processo de redução da proliferação e diferenciação das células T e a substituição do tecido linfático ou por tecido conjuntivo ou por tecido adiposo é conhecido por involução. E esse processo é um processo fisiológico natural do envelhecimento do organismo humano. O timo, contudo, pode ser reestimulado sob condições em que o organismo apresente uma demanda rápida de linfócitos. Isso acontece principalmente em algumas situações patológicas. O timo não apresenta estruturas denominadas nódulos linfáticos. Nódulos linfáticos são pequenos acúmulos microscópicos de células linfóides, em especial linfócitos do tipo B, de bola. O timo apresenta o seu parênquima organizado em uma zona cortical mais externa, que apresenta uma concentração maior de linfócitos, por isso a cortical apresenta uma coloração em geral mais intensa do que a medula, e o timo apresenta a zona medular, que é a zona mais interna. A zona medular é caracterizada pela presença de estruturas denominadas corpúsculos tímicos, conforme podemos observar
na imagem. Os tipos de células que constituem a zona cortical e a zona medular são os mesmos. Porém, essas células estão presentes no córtex e na medula em concentrações diferentes. Dentre essas células que constituem tanto o córtex quanto a medula, existem linfócitos em diferentes estágios de maturação, existem também células reticulares epiteliais e macrófagos, sendo que os macrófagos são encontrados principalmente na zona cortical. Na imagem, nós podemos observar mais detalhes de alguns lóbulos do timo, e nesses lóbulos que são apresentados na imagem, podemos observar a sua zona cortical e a sua zona medular. E podemos ver como essas regiões diferem entre si em termos histológicos, e podemos observar ainda já nesse aumento, que é um aumento pequeno, a presença de corpúsculos tímicos na zona medular. É importante reforçar que os corpúsculos tímicos só são encontrados na medula do timo, dos lóbulos tímicos, e não na cortical. O timo apresenta um tipo de célula que são denominadas células reticulares epiteliais, conforme mencionei anteriormente. Essas células são diferentes das células reticulares mesenquimais, que são encontradas em geral nos tecidos conjuntivos propriamente ditos e que são responsáveis por produção de fibras reticulares. Primeiro porque as células reticulares do timo são epiteliais, são outro tipo de célula, elas não têm origem mesenquimal. E elas formam entre si redes de prolongamentos celulares que são unidos entre si por desmossomos, e essa estrutura que está representada na imagem no slide é um espaço delimitado por células reticulares epiteliais vizinhas, unidas entre si pela presença desses desmossomos, que são junções intercelulares de adesão, delimitam um espaço onde os linfócitos que estão aí localizados apresentam um processo de maturação sincronizado. Então, essa estrutura delimitada pelas células reticulares epiteliais funciona como se fosse um nicho de maturação de linfócitos, onde os linfócitos que estão aí localizados maturam de forma aproximadamente simultânea. Essas células reticulares epiteliais apresentam na sua estrutura feixes de filamentos intermediários de queratina. É importante ressaltar que isso é uma evidência da origem epitelial dessas células, já que filamentos de queratina só são encontrados em células epiteliais. E essas células, além de participarem desse mecanismo de coordenação da maturação de linfócitos dentro do timo, também formam uma pequena camada protetora ao redor dos vasos sanguíneos que passam dentro do tecido do timo, formando uma espécie de barreira hematotímica. Uma proteção, um mecanismo que evita que haja o desencadeamento de mecanismos de resposta imunológica indesejados. Essas células reticulares epiteliais ainda formam a estrutura dos corpúsculos tímicos, esses que nós observamos na estrutura da medula dos lóbulos tímicos. Nessas imagens, nós podemos observar mais detalhes da estrutura desses corpúsculos, lembrando então que esses corpúsculos são exclusivos da medula do timo e que eles têm na sua constituição as células reticulares epiteliais, e elas se apresentam dispostas aí dentro, achatadas, unidas entre si por desmossomos também, e elas apresentam uma organização concêntrica, intimamente dispostas. As células reticulares epiteliais nos corpúsculos tímicos apresentam acúmulos de queratina, lipídios e grânulos de queratohialina, e as células mais centrais dentro do corpúsculo podem ainda apresentar sinais de degeneração e podem morrer, deixando restos que podem calcificar. Sabe-se que os corpúsculos tímicos apresentam como função a produção de interleucinas,
que são diretamente associadas aos processos, aos mecanismos de regulação fisiológica da própria função do timo. No recém-nascido, o timo pesa 12 a 15 gramas e chega a pesar 30 a 40 gramas na puberdade, quando se inicia então o processo de involução, com a redução da função de maturação e proliferação de linfócitos T e a substituição do tecido por tecido conjuntivo, propriamente dito, e por tecido adiposo, conforme podemos observar na imagem apresentada. Nos idosos, o timo chega a pesar entre 10 a 15 gramas. A involução começa inicialmente com um adelgaçamento, ou seja, um afinamento na zona cortical, que representa a redução da zona cortical, sendo que as células reticulares epiteliais e os corpúsculos tímicos são mais resistentes a essa involução. Outras estruturas que fazem parte do conjunto denominado de órgãos linfáticos são os linfonodos. Linfonodos ou gânglios linfáticos são sinônimos. São as estruturas que se encontram representadas nesse esquema no slide e que estão indicadas por estruturas arredondadas na cor verde. Essas estruturas são órgãos pequenos, encapsulados, apresentam uma cápsula de tecido conjuntivo denso, que também emite trabéculas para o interior do órgão, e eles são constituídos por tecido linfóide. Os linfonodos se encontram distribuídos pelo corpo no trajeto dos vasos linfáticos ao longo dos grandes vasos sanguíneos e se encontram concentrados principalmente nas regiões de axilas, virilha, pescoço e mesentério. Nessas imagens, podemos observar um esquema da estrutura dos linfonodos. A morfologia desses órgãos se apresenta num formato de rim, ou um formato de feijão, com um lado côncavo e outro com uma reentrância, que é denominada hilo, por onde penetram as artérias e por onde saem as veias e também por onde sai o vaso linfático eferente, que leva a linfa para fora do linfonodo. Esses órgãos apresentam um tamanho variável, em geral pequeno, mas entre 1 milímetro a 2 centímetros, dependendo do seu estado de atividade imunológica. E o parênquima do órgão apresenta células e fibras reticulares, que são responsáveis pela manutenção da sua organização. A estrutura dos linfonodos apresenta um fluxo de linfa unidirecional que acontece graças à presença de vasos linfáticos aferentes na face côncava do linfonodo e um vaso linfático eferente no hilo, conforme indicado anteriormente, e também pela presença de um sistema de seios, que são estruturas com tecido conjuntivo frouxo, tem basicamente espaço e um pouco de tecido linfóide que também permitem o escoamento dessa linfa. Esses seios se encontram localizados logo abaixo da cápsula e também acompanhando o trajeto das trabéculas. Essa figura mostra com um pouco mais de detalhes esse esquema, indicando a conexão dos vasos linfáticos aferentes com a estrutura da cápsula, e nós podemos observar como a linfa flui a partir desses vasos para esses seios subcapsulares e também para os seios peritrabeculares, e o fluxo acontece em direção à medula do linfonodo, onde também existem seios que são denominados de seios medulares. Todo esse espaço que está indicado pela cor verde na figura representa o sistema de seios, sendo que nos locais, então, onde esses seios se localizam adjacentes à cápsula, eles são denominados subcapsulares, onde eles acompanham o trajeto de trabéculas, eles são ditos peritrabeculares, e na medula eles são ditos seios medulares. Na foto que mostra o material histológico, a gente pode observar uma estrutura semelhante ao que está representado no esquema.
Os linfonodos apresentam o seu parênquima organizado em uma região cortical superficial e uma cortical profunda, e apresentam também a região medular. O que vai variar entre a região cortical e a cortical profunda ou paracortical é principalmente e basicamente a presença dos nódulos linfáticos que só são encontrados na cortical superficial. Então, a paracortical não apresenta nódulos linfáticos. Na cortical superficial, nós podemos observar a estrutura dos seios subcapsulares e seios peritrabeculares, como foi dito anteriormente, sendo que esses seios são constituídos de tecido linfóide frouxo, conforme podemos observar nesses locais na imagem, o tecido que apresenta poucas células, bastante espaço, e a linfa flui, então, a partir de vasos linfáticos aferentes através desses seios, acompanhando o trajeto da cápsula e das trabéculas. A cortical superficial é caracterizada pela presença dos nódulos ou folículos linfáticos, que são estruturas microscópicas formadas por aglomerados de células linfóides, em especial linfócitos do tipo B. E a cortical superficial também apresenta plasmócitos, macrófagos, células reticulares e células foliculares dendríticas. As células reticulares que são localizadas aqui são as células reticulares típicas de tecido conjuntivo que produzem fibras reticulares de origem mesenquimal. E essas células foliculares dendríticas não têm o marcador de superfície que é característico das células apresentadoras de antígeno. Então, elas não podem ser denominadas células apresentadoras de antígeno, apesar de fazerem, sim, retenção de antígeno em sua superfície por longos períodos. Nessa imagem, podemos observar também alguns detalhes do córtex mais superficial, o córtex interno ou paracortical e a região medular. Os seios subcapsulares e seios peritrabeculares são, então, esses espaços irregulares delimitados de forma incompleta por células endoteliais, conforme podemos ver aqui na imagem, alguns núcleos dessas células endoteliais, e apresentam também fibras reticulares, além de macrófagos. O aspecto desse tecido é um aspecto de esponja, e quando a linfa flui através desse tecido, esse fluxo é retardado pelo aspecto do tecido, pela organização mesmo do tecido. E aí, então, esse sistema de seios recebe a linfa dos vasos linfáticos aferentes e vão direcionando essa linfa para a medula. A cortical profunda não tem presença de nódulos linfáticos. Nessa região predominam também os linfócitos T e também são encontradas células reticulares, alguns plasmócitos e macrófagos. E na região cortical profunda ou paracortical encontramos também as vênulas de endotélio alto, que são vênulas que apresentam o seu endotélio formado por células cúbicas, o que difere das vênulas comuns dos outros órgãos e tecidos do organismo humano. Na imagem, as setas indicam algumas dessas vênulas em secção transversal e podemos observar também em aspecto longitudinal o trajeto de alguma dessas vênulas. No detalhe, no canto da imagem, podemos ver, num aumento maior, uma dessas vênulas e alguns linfócitos indicados aqui pelas cabeças de seta, migrando a partir do interior desse vaso para o parênquima do linfonodo. A região medular, por sua vez, é constituída por cordões medulares, que são acúmulos alongados de células, linfócitos, principalmente do tipo B, macrófagos, células dendríticas e plasmócitos, e esses cordões medulares, conforme eu estou indicando aqui na figura, isso aqui é um desses cordões medulares, se encontram separados entre si pelos seios medulares,
que são essas regiões de tecido linfóide frouxo, como eu estou indicando aqui na figura, com a cor azul. E a região medular tem presença de fibras e células reticulares que formam o arcabouço desse tecido, e os plasmócitos são mais abundantes nessa região medular do que na região cortical. Nesse esquema, podemos observar também o direcionamento da linfa a partir dos vasos linfáticos aferentes e podemos observar como essa linfa segue um trajeto acompanhando os seios subcapsulares, os seios peritrabeculares em direção à região medular, onde a linfa escoa então pelos seios medulares.